Sobre essas mudanças, a gente conversa agora ao vivo com o Dr. Rodrigo Lázaro, que é advogado, especialista em direito tributário e atual juiz contribuinte do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Doutor, obrigado em primeiro lugar pela presença aqui e boa noite, bem-vindo. Boa noite, Vitor. Boa noite à audiência da Band News. Ô, doutor, em primeiro lugar, queria que o senhor detalhasse para o nosso assinante, explicasse de uma forma clara, didática, o que é que muda a partir de agora? Como é que era esse esquema de fiscalização até hoje e a partir de agora como fica a partir dessa portaria da Receita Federal? Vitor, desde 2015 existe uma norma que determina que os bancos, instituições financeiras e equiparadas entreguem informações de movimentações financeiras de contribuintes. Essas movimentações financeiras são entregues de maneira mensal, onde a Receita Federal tem elementos para mapear, acompanhar, identificar eventuais inconsistências nas declarações de imposto de renda de contribuintes, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas. Essa informação, baseada em outras declarações que a Receita recebe, viabiliza a identificação de movimentações inconsistentes, ou seja, potenciais ilícitos relacionados à lavagem de dinheiro e outros tipos de crimes relacionados ao sistema financeiro. Ô, doutor, e as instituições, elas têm condições já de responder a esses dados, a essas novas exigências da Receita Federal, ou elas vão ter que passar por algum tipo de adaptação? Porque imagino que, até do ponto de vista de estrutura, sejam empresas menores, né? Os bancos, por exemplo, têm um mundaréu de gente para cuidar de departamento jurídico, enfim, tem toda a estrutura organizacional necessária para prestação dessas informações. As fintechs, em alguns casos, são empresas bem menores, né, com uma estrutura mais enxuta. Como é que vai ser isso, doutor? Assim, a intenção do governo é muito positiva, de tentar buscar um meio para mapear essas contas digitais, cartões pré-pagos, todos esses novos modelos de movimentações financeiras que não estavam sendo mapeadas no sistema financeiro nacional. O ponto é, quem vai pagar a conta vai ser justamente essas instituições financeiras de pequeno e médio porte. Para a gente voltar um pouco no passado, em 2015, quando veio essa regulamentação, os bancos realmente tiveram grandes investimentos em infraestrutura e adequações relacionadas a quanto eles precisavam de entrega de declarações naquele período. E nessa maturação houveram riscos, houveram entregas de declarações com inconsistências, autuações fiscais do e-financeira. Então, isso, Vitor, é um ponto realmente de preocupação, especialmente para as pequenas e médias. Pois é, fico até pensando no consumidor final, né, doutor Rodrigo, no cliente dessas instituições financeiras, no correntista, porque, claro, tem crimes sendo praticados, mas acabam pagando a conta as empresas que atuam de boa fé, né, que agem dentro da lei, que inovaram, inclusive, esse mercado, né, de sistemas de pagamento, que era tão concentrado na mão de poucos bancos. A gente teve recentemente essa descentralização do serviço. Hoje tem os bancos digitais que oferecem um serviço, em muitos casos, mais barato, mais prático, ágil, sem você ter que se deslocar a uma agência bancária. Revolucionaram mesmo, né, a forma como a gente lida com o nosso dinheiro, e algumas dessas empresas, claro, têm o cometimento de fraudes, mas há esse risco, será, de que as empresas que agem de boa fé, que agem dentro da lei, que tomam todos os cuidados para evitar qualquer tipo de deslize, acabem pagando a conta por causa desse uso criminoso por parte do narcotráfico, doutor? Sem dúvida, esse tipo de adequação vai ser um ponto central em termos de investimento em infraestrutura digital dessas instituições. E a consequência direta é o repasse de preço, não há outra escapatória para eles, e potencialmente o crédito nessas instituições que eram altamente competitivas nessa perspectiva desse novo mercado, né, elas acabam, né, transferindo para a gente, consumidor final, esse ônus dessa regulamentação. E como a gente comentou, embora a ideia é localizar ocultações de recursos
de forma ilícita, mapear eventuais inconsistências e o COAF e a Receita ficarem sabendo efetivamente de movimentações suspeitas. Por outro, aqueles que estão aqui no dia a dia, que estão realmente fora desse mercado de ilicitude, esses vão realmente sofrer e pagar por essa mudança, essa reestruturação do negócio. Agora, doutor, tem alguma forma de o correntista, de o cliente dessas instituições financeiras se precaver disso? Ou seja, dá para saber se a empresa na qual eu estou colocando meus recursos, ela age dentro da lei, ela age de boa fé? Ou tem o risco de que, porque essa é uma preocupação, né, de que a gente coloque aí os nossos investimentos, o nosso patrimônio nas mãos de uma dessas empresas que, no fundo, são do crime organizado. Uma fintech, uma corretora que é do PCC. Você chega lá e dá para fazer essa avaliação, doutor? Tem alguma precaução da qual a gente possa se cercar nesse momento? Sem dúvida. Agora, com essa regulamentação, nós já podemos enxergar que o mercado, né, do ilícito vai buscar outros meios de circulação econômica e muito provavelmente as fintechs e empresas que eram criadas como meios de pagamento para tentar viabilizar esse tipo de movimentações ocultas, elas vão realmente sair desse radar. Então, potencialmente para a gente do mercado, isso é uma coisa positiva que nos dá uma certa segurança de saber que aquelas instituições que eu estou buscando são legítimas, são idôneas. Agora, quais serão os próximos passos? Se vai ser por movimentações financeiras de interpostas pessoas, o que o mercado vai seguir para buscar superar esse problema do ilícito, a gente ainda tem muito que esperar, né, de novidades. Doutor, e de prático, o que é que a operação revelou até agora sobre o uso do dinheiro? Houve prejuízo aos clientes, aos correntistas dessas instituições financeiras ou por enquanto não tem indícios disso? Quais são as informações que a gente já tem? Pelo menos no noticiário nós não observamos eventual impacto em relação às outras instituições. Então, a princípio, pelo que nós temos de informação, a ideia é localizar o quê? A lavagem de dinheiro, é a aplicação do recurso ilícito que ele é clareado através dessas movimentações financeiras. Então, se utilizava de postos de gasolina e outros tipos de negócio, como também fundos de investimento, para viabilizar esse embranqueamento desse recurso. Então, é por ali que efetivamente a Receita Federal e a Polícia Federal têm capacidade de fazer esse link entre a origem do recurso e sua aplicação para essa tentativa de lavagem de dinheiro. Então, sem dúvida nenhuma, essas transações atípicas, essas incompatibilidades entre movimentações financeiras agora vão ser muito melhor mapeadas com essa regulamentação da Receita e tenho certeza que outras instituições que trabalham de forma correta vão ficar numa situação muito mais confortável, né, em termos de competitividade de mercado. Pois é, doutor, o senhor imagina então que é suficiente essa medida, que ela vai ser eficaz, esse reforço de fiscalização, essa equiparação do tratamento fiscal das fintechs aos bancos, isso vai ser suficiente para sanear esse problema, para acabar com esse uso, como o senhor está se referindo, das empresas para lavagem de dinheiro? Esse ponto é muito interessante, Vitor, porque nós hoje possuímos um dos mercados financeiros mais robustos em termos de estrutura normativa e de controle. Então, hoje, além do COAF, dessa possibilidade de movimentações e acompanhamentos de situações que se levanta a bandeira vermelha sobre um potencial ilícito, nós também temos ferramentas de inteligência artificial, como parece que foi isso que efetivamente se aplicou nesse modelo de fiscalização, onde se mapeia efetivamente comportamentos de irregularidade. Então,
demonstrando efetivamente que há uma curva naquele tipo de comportamento, onde ele, de fato, é totalmente inconsistente com a estrutura financeira que a empresa demonstra ter, esse canal vai ser realmente muito consistente para nós termos uma certa segurança assim, no mercado. Agora, definir se é uma medida definitiva e eficiente, só acompanhando efetivamente o que vai acontecer com as entregas dessas obrigações a partir, né, da vigência desse novo ato normativo. Perfeito. É a palavra do doutor Rodrigo Lázaro. Obrigado, doutor, mais uma vez, pela presença aqui, pela entrevista e uma boa noite. Boa noite, obrigado. Valeu, até mais.